Muito obrigado, pastor Rodrigo Figueiredo. Agradeço à Primeira Igreja Batista aí, um amigo, mais que um colega que a Marinha me deu. Na verdade, me deu através da Marinha. Estamos juntos nesse Ministério de Capelania Militar Naval. Eu sou capelão da Marinha desde 2002. Tenho uma experiência tremenda poder levar a palavra e pastorear homens e mulheres dentro desse ambiente militar naval. E quando o pastor Rodrigo me perguntou se eu teria disponibilidade para participar dessa live, eu prontamente respondi afirmativamente. É um prazer poder falar aos irmãos, é um prazer atender a um pedido feito pelo pastor Rodrigo Figueiredo, e eu tenho certeza que esse tempo que nós vamos estar juntos aqui vai ser um tempo de aprendizado mútuo. Alguma coisa que eu tenho para compartilhar com vocês, e eu tenho certeza também que no debate que vai se seguir a minha fala, nós teremos a oportunidade de trocarmos conhecimento sobre o assunto. Igreja reformada sempre se reformando, né? Aonde começa a reforma? Eu queria, antes da gente passar essa palestra propriamente, fazer uma breve oração, então, para que o Espírito Santo de Deus nos guie nesse momento em que estaremos juntos aqui. Pai amado, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos proporciona essa oportunidade de estarmos juntos. O Senhor proporciona a cada um de nós que estamos participando dessa live essa oportunidade de compartilharmos conhecimento e aprendermos mais sobre um fato histórico importante que ainda hoje tem desdobramentos não só na vida da igreja, a igreja com I maiúsculo, mas as igrejas locais também. Um desdobramento nas nossas vidas nos dias de hoje. E muito daquilo que se sucedeu naquele momento histórico é preciso para a obra que o Senhor iniciou na vida do teu povo naquele momento. E coloquemos de lado, Senhor, tudo aquilo que de alguma maneira possa surgir contra aquilo que o Senhor começou a fazer naquele momento da história do povo. Abençoe-nos nessa hora. É no nome de Cristo, teu Filho, que oramos. Amém. Como a reforma começa? Eu tenho certeza que todos nós temos muito claro em nossas mentes que a reforma começa com Martim Lutero. É algo que a gente aprende, aqueles que não ouviram na igreja provavelmente ouviram na escola. E num determinado momento da história, um monge agostiniano, era, portanto, um sacerdote católico, lendo a palavra de Deus, ele teve uma espécie de iluminação. Ele entendeu algo que não era esclarecido, não era colocado de maneira clara perante aqueles que eram chamados de cristãos. E o que esse homem leu? Esse homem leu, Martinho Lutero, Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou o justo viverá pela fé. Que fé era essa? Será que nem todos os cristãos tinham essa fé? Será que os cristãos que frequentavam a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja que dominava no Ocidente naquela época, era a única igreja, por assim dizer, a igreja do Estado, a igreja reconhecida oficialmente, a igreja que, na verdade, ela pode ser chamada, talvez, de a igreja-mãe de todas as demais igrejas. Será que todos que faziam parte daquela igreja não tinham fé, não eram verdadeiramente cristãos? O que Martinho Lutero entendeu naquele momento é que era necessário crer para viver realmente uma vida como cristão, ser justificado,
se ele não cresce. Não seria possível ao homem viver uma vida conforme aquilo que era determinado pela palavra, se ele primeiramente não crê. Então, naquele momento, Martinho Lutero, iluminado, Martinho Lutero, compreendendo o significado da palavra, ele propõe uma espécie de reforma. Na verdade, ele não usa inicialmente essa palavra. Martinho Lutero, observando o que acontecia ao seu redor dentro da igreja, ele escreve 95 teses. Ele afixa essas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E aquilo causa um grande rebuliço, porque pessoas começam a divulgar essas teses, elas são publicadas e aquilo chega a Roma. Bom, em suma, a história nós sabemos qual é. E há, então, uma perseguição a ele, há um embate político, porque esse protesto de Martinho Lutero contra o estado no qual a igreja se encontrava, ele tem reflexos políticos. Os políticos eram ligados, os soberanos dos diversos reinos e principados que compunham o que hoje é a Alemanha, eram ligados ao Sacro Império Romano, germânico, cujo rei era o rei daquele território todo, mas também era o rei da Espanha, que era muito católico. E, então, há uma pressão do Papa, e nós sabemos que Lutero é excomungado, a Alemanha basicamente se divide, porque alguns príncipes ficam com Lutero, outros ficam com o Papa, e então surge a Igreja Luterana. Bom, a reforma tem seus desdobramentos, as ideias de Lutero elas começam a viajar pela Europa e aparece a figura de Calvino. Os seguidores de Calvino, os calvinistas, eles entenderam que não tinha ido longe o suficiente. Então, eles avançam mais em relação a Lutero. Naquele momento, a Inglaterra passa também, a igreja na Inglaterra passa por uma reforma, tem início com o divórcio do rei Henrique VIII. E há várias disputas internas dentro da igreja inglesa, e é interessante pensarmos que a reforma ali começa pelos motivos errados. No entanto, Deus interfere e cuida para que dentro da igreja haja espaço para pessoas que estão com propósitos dignos de buscar a vontade de Deus. E então a igreja da Inglaterra passa realmente por um período de reforma. Mas dentro da igreja da Inglaterra surge um grupo que entende que a reforma dentro da igreja da Inglaterra não tinha ido longe demais. Muito influenciada pelo calvinismo, a igreja da Inglaterra, mas que não tinha ido longe demais ainda. Esse grupo, então, se separa. Na verdade, é um movimento interno inicialmente, são os puritanos, e os puritanos entendem que a reforma na igreja inglesa não foi longe demais. Mas entre os puritanos vão aparecer outros, os chamados separatistas, que acham que também não se foi longe demais. E eles, então, resolvem avançar mais na reforma. Uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida quase de uma ascese, abrindo mão de uma série de prazeres do mundo. A esses separatistas juntam-se também congregacionais, presbiterianos, que procuram avançar um pouco mais. Só que aí surge um outro grupo. Vai acontecendo ao longo do tempo. Vejam bem, Lutero começa em 1517, no século XVI. Agora já chegamos ao século XVII. A Inglaterra está passando por uma série de transformações políticas. Há um rei que está com a cabeça a prêmio, na verdade, futuramente ele haverá de morrer.
decapitado, e a Inglaterra vai passar por um período político em que ela é governada por Oliver Cromwell, que era um crente congregacional. Mas esse grupo que surge entende que os separatistas, que os congregacionais, que os presbiterianos não foram longe demais. Esse grupo é um grupo formado por aquilo que vai ser chamado de batistas. Os batistas, portanto, são um grupo que surge desse processo de reforma do cristianismo. Um processo que se inicia com Martinho Lutero, na Alemanha, em Wittenberg, 1517, e entra pelo século XVII, os anos 1600, com esses vários grupos que vão surgindo paulatinamente até chegarmos aos batistas. A Inglaterra ela passa por uma guerra civil, né? A monarquia é deposta, o Oliver Cromwell assume o governo e há uma série de lutas entre monarquistas, entre parlamentaristas, e o parlamento era dominado predominantemente pelos presbiterianos. Há uma série de tentativas de imposição de livros religiosos pelo Estado, e os batistas se levantam contra tudo isso. Se levantam contra o rei, se levantam contra essa tentativa do Estado de impor uma religião oficial. Então, os batistas, como um grupo, a partir de todo esse contexto político conturbado, um contexto religioso de transformações que acontece na Inglaterra. Há um momento em que o grupo vai formar batistas da Inglaterra. Depois há a possibilidade de retornarem para a Inglaterra. Um grupo daquilo que seriam os batistas migra para os Estados Unidos. São os chamados os pais fundadores da América, vão a bordo do Mayflower. Lá na América, eles também têm uma série de embates de caráter doutrinário, e um deles, chamado Roger Williams, se separa dos demais. Esse homem ele protesta contra a interferência do Estado em assuntos religiosos. E, posteriormente, ele vai se identificar como batista. Funda a colônia de Providence, em Rhode Island. Ou seja, há uma série de eventos acontecendo que vai dar o rosto daquilo que são os batistas. E aquilo que lá atrás, no século XVII, vai se consolidando e chega até nós, dias de hoje, identidade com frutos dessa reforma, frutos desse movimento que surge lá atrás. O que os batistas pregaram lá atrás e que são coisas que hoje nós abraçamos? Primeira coisa importante que os batistas pregaram foi a necessidade de conversão. Sem o novo nascimento, sem a pessoa ter um encontro pessoal com Cristo, ela não poderia ser uma pessoa verdadeiramente cristã. Por que isso é importante? Para nós hoje parece algo natural. Todos nós um dia fizemos a nossa profissão de fé. Todos nós um dia confessamos o nome de Jesus. Todos nós declaramos mesmo na igreja que Lutero formou, os cristãos não eram necessariamente pessoas nascidas de novo. Nós vimos que Lutero teve a sua experiência. E eu tenho certeza que ele gostaria que todos tivessem. Mas o que se fazia naquele momento era o seguinte: a pessoa, ela nasceu numa família dita cristã, ela era considerada cristã. A pessoa nasceu, era batizada, ela seguia todo um processo ao longo da sua vida. Após o batismo, ela fazia a crisma, a primeira comunhão,
e tornava-se um membro participante da vida da igreja. A confirmação, a primeira comunhão, e seguia. Então, talvez Lutero não tenha enxergado algumas necessidades que os batistas foram à frente. Então, a primeira coisa importante a se chamar a atenção é isso. Sem um cristianismo nominal, sem isso da pessoa nascer cristã, era necessária a conversão. Segunda coisa, uma igreja apenas de crentes. Somente pessoas convertidas, somente pessoas regeneradas fariam parte da igreja. Somente aqueles que vivessem uma vida de testemunho de que eram novas criaturas estariam na igreja, permaneceriam na igreja, seriam aceitos na igreja. Então, a segunda coisa importante a ressaltar em todo esse processo de surgimento dos batistas e de afirmação do movimento das igrejas batistas é essa ideia, a ideia de uma igreja apenas de crentes. A terceira coisa, e é importante também isso, porque pode parecer óbvio para nós nos dias de hoje, mas o batismo apenas de crentes. Os anabatistas. Os anabatistas, eles batizavam novamente. A pessoa foi batizada quando criança e era rebatizada. Os batistas diziam o seguinte, olha, aquele batismo infantil não foi um batismo verdadeiro. Que a pessoa tenha sido batizada quando criança, ele não considera que está rebatizando. Ele considera que está batizando verdadeiramente aquele que teve uma experiência, aquele que quer tornar. Por quê? O batismo, no entendimento dos batistas lá atrás, e é o entendimento que nós herdamos e nós defendemos hoje, o batismo deve ser feito por aquele que professa a fé em Cristo Jesus. É um batismo para pessoas que encontraram a salvação. Então, esse é o terceiro ponto importante. Às vezes as pessoas questionam o modo do batismo. No início, realmente, os batistas eles não batizam por imersão. Eles ainda seguiram um tempo batizando por aspersão ou infusão. Ainda que as pessoas fossem adultas, até entenderem que o batismo era realmente o mergulhar o corpo na água. E isso significava a morte, quando a pessoa era deitada na água, e um novo nascimento, quando ela era levantada da água. Então, esse foi o terceiro ponto importante nesse processo de estabelecimento dos batistas, como consequência de uma igreja que estava se reformando. E aí chegamos a um quarto ponto importante, e que ele é muito caro à identidade batista, e eu gostaria de ressaltar em especial essa nota. É a questão da liberdade de consciência. Liberdade de consciência. Talvez esse seja o ponto mais caro a nós batistas. Talvez seja o ponto que os batistas mais avançaram em relação a mais grupos oriundos da Reforma Protestante. Nós não queremos, obviamente, fazer críticas a nenhum outro grupo cristão ou evangélico, mas a ideia de liberdade de consciência, ela sempre foi muito cara aos batistas. Por quê? Porque ela estabelece que nenhum poder secular, seja através da figura de um monarca ou da figura do Estado, pode decidir
sobre assuntos de caráter religioso na vida do indivíduo. Isso ressalta muito bem para nós, e nós precisamos manter isso de maneira clara e sabermos fazer a divisão, ao mesmo tempo que precisamos aprender com isso. Isso marca muito bem a nossa condição de dupla cidadania. Cidadãos desse mundo, do país em que nascemos, e no nosso caso brasileiros, cidadãos brasileiros, mas também cidadãos do reino dos céus. Somos brasileiros, temos obrigações para com o Estado, temos obrigações para com a sociedade na qual estamos inseridos, temos deveres a cumprir, e isso vai desde o bem-estar, buscar o bem-estar do próximo, daquele que é cidadão comigo, mas pagar os meus impostos, votar quando devo votar, quando é o período eleitoral, e os homens fazerem e prestarem o serviço, irem à guerra se o Estado cobrar isso, exceto, obviamente, se forem objetores de consciência, e isso é permitido pela legislação, mas não podemos de maneira nenhuma ignorarmos essa dupla condição. Mas há momentos em que nós precisamos tomar o máximo de cuidado para não misturarmos as esferas, não permitirmos que haja uma mistura que vai ser danosa para essa nossa dupla condição. O Estado, ele deve permanecer laico. O Estado, ele não pode optar por uma religião. O Estado, ele não pode privilegiar determinado grupo religioso. Ele não pode impor uma religião aos cidadãos que o compõem, ou que compõem a sociedade que abriga o Estado. Dessa maneira, os batistas avançam na reforma. Os batistas vão reformando a Igreja de Cristo e alcançam essa compreensão. E é muito interessante nós pensarmos isso. Eu queria fazer uma breve leitura para vocês. Deixa eu tentar abrir aqui. Thomas Helves, que foi um dos primeiros líderes batistas da história, ele escreveu em 1612 um tratado, um texto chamado Uma Breve Declaração do Mistério da... Ele envia isso ao rei Jaime I, e ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês, peço a gentileza de acompanhar a leitura que eu farei. Diligentemente o conselho dos teus pobres e deixa que as queixas deles venham diante de ti. O rei é um homem mortal e não Deus, portanto, não tem poder sobre as almas imortais de seus súditos para fazer leis e ordenanças e ser senhores espirituais sobre eles. Se o rei tem autoridade para fazer senhores e leis espirituais, então ele é um Deus imortal e não um homem mortal. Ó rei, não se deixes seduzir pelos enganadores para assim você descer, nem contra os seus pobres súditos, que devem e vão te obedecer em todas as coisas com vida e bens corporais, ou então deixe suas vidas serem tiradas da terra. Deus salve o rei. Isso aí está no prefácio desse tratado que ele envia ao rei. Ele escreve e envia ao rei. Então, o que Helves está fazendo aqui nesse momento? Ele está dizendo, olha, tudo que foi feito até aqui, na relação entre o Estado, entre o rei e os seus súditos em matéria de religião, não está de acordo
com aquilo que a palavra ensina, porque fere a consciência do homem, fere o princípio de que o homem necessita de uma experiência individual com Deus. E se ele não tiver liberdade para viver essa experiência, por causa de uma que o Estado impõe, o Estado está indo contra a vontade de Deus. Então, os batistas avançam na reforma, até chegarem a esse ponto, de defenderem a liberdade de consciência. É muito importante nós atentarmos para isso, porque ele vai mais longe na sua queixa, por assim dizer, do que deve ser a relação entre o Estado, entre os monarcas e os cristãos, e ele, na defesa da liberdade de consciência, ele prega, inclusive, que aqueles que não são cristãos, que são de outras religiões, tenham liberdade para exercerem o seu próprio culto. Então, ele diz o seguinte: a religião do homem para Deus está entre Deus e eles mesmos. O rei não responderá por isso. Nem o rei pode julgar entre Deus e o homem. Sejam hereges, turcos, judeus, ou o que quer que seja, não cabe ao poder terreno puni-los na menor medida possível. É importante nós chamarmos atenção para isso. Eu gosto muito, por exemplo, de João Calvino, né? Acho que a ideia no pensamento de João Calvino, em termos teológicos, mas nós sabemos, e a história registra isso, que um herege foi condenado à morte em Genebra porque se levantou dentro da igreja para contestar as ideias de Calvino. Para os batistas, isso seria impensável. O poder civil decidir sobre a vida de um homem por questões religiosas. Os batistas avançaram, portanto, no plano da reforma, ao defenderem que o Estado não tem competência para julgar assuntos de religião, porque isso fere a consciência do homem. Nós vivemos dias em que precisamos pensar novamente, retomar e refletirmos sobre como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, com assuntos políticos, com assuntos relacionados ao Estado. Eu não tenho dúvida que, como cristãos, nós temos um papel importante dentro da sociedade. Não há nada que impeça que um cristão ao seu testemunho no cotidiano, um cristão que ama o Senhor Jesus e quer ver o bem da igreja, quer ver o bem dos seus irmãos, quer ver uma sociedade mais justa, quer ver a justiça firmada em princípios, baseada em princípios que transparecem na palavra de Deus sendo vivida na sociedade, eu não tenho a menor dúvida que ele possa ocupar cargos dentro do Estado. De maneira nenhuma isso é algo mas nós precisamos evitar romper a fronteira, romper a barreira, o limite entre a liberdade do indivíduo e a imposição de um princípio de caráter religioso pelo fato de se ocupar uma posição de autoridade dentro do Estado. Não é admissível que um cristão que está numa função no Estado queira impor a fé cristã àqueles que não são cristãos. Isso vai contra algo que foi muito caro aos batistas. E por conta disso, vários batistas morreram. A Inglaterra viveu uma guerra civil, como eu já disse, e durante esse período de guerra civil, houve inclusive batalhões batistas que combateram contra o rei, porque estavam sendo perseguidos.
havia batalhões de presbiterianos, de congregacionais, havia movimentos diversos, outros grupos separatistas. De impor ideias religiosas, de impor que houvesse uma igreja única. Obviamente que havia toda uma outra questão social, econômica, pobres, pessoas morrendo de fome, passando necessidades, e em seguida vem o processo de revolução industrial ao longo daquele século XVII, a manufatura começando a dominar e os campos ficando desertos, porque as pessoas começam a migrar para as cidades, e cercamento de campos, expulsão de pessoas que antes trabalhavam no campo. Em suma, há todo um contexto social, político, econômico, religiosa da liberdade de consciência. Os batistas avançam na reforma. E se nós queremos viver essa reforma da igreja constante, nós precisamos estar atentos para não do passado. Não cairmos em armadilhas que venham a ferir esses princípios que foram tão caros à Igreja de Cristo ao longo do tempo. Não podemos querer impor a nossa fé. Não podemos querer nem aceitar que uma ideia nos seja imposta por alguém que tem uma posição de autoridade dentro do aparelho do Estado, se isso ferir a nossa consciência. Mas também não podemos permitir que isso aconteça se isso ferir a consciência daquele que não crê como nós cristãos. É por isso que Thomas Helmers fala, olha, o turco, e quem é que ele está chamando de turco aqui? Ele está chamando muçulmano. Não podemos esquecer que naquele contexto a guerra havia dominado a cidade de Constantinopla, que era o berço final do antigo Império Romano, do Império, depois do Império Bizantino, e o descendente de Constantino habitava a cidade de Constantinopla, governava na cidade, o romano que se converteu ao cristianismo. Então ele está dizendo, olha, você não pode querer impor ao muçulmano as ideias do cristianismo. Você não pode querer impor aos judeus que mataram Jesus Cristo as ideias do cristianismo. Você não pode querer impor aos hereges, aqueles que discordam, que furas contra a palavra de Deus e contra Deus, você não pode querer impor a ele, pela força, a fé cristã. Porque todos nasceram com a liberdade de consciência. Porque fazem parte da Igreja de Cristo, aqueles que se convertem, aqueles que no uso da sua consciência, no perfeito uso das suas faculdades mentais, no perfeito uso da sua capacidade de compreensão, de reflexão, da sua inteligência, da razão, optam por Jesus Cristo. Portanto, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse fim de tarde, início de noite, a respeito desse tema de uma igreja reformada, mas sempre se reformando, é isso. Chamar a atenção, relembrar esses pontos que foram importantes para nós ao longo da reforma. Esses pontos que foram tão caros ao protestantismo, e nós somos filhos da reforma protestante, somos protestantes talvez aí ou reformados de uma segunda leva. A gente sabe que hoje em dia muita coisa a respeito do conceito de reformados, de protestantes. Há, inclusive, nós batistas, alguns que não acreditam que venhamos dessa linha da reforma, que nos ligam ao movimento, né, ao do rastro de sangue, que vem desde lá do primeiro ou do segundo século, etc. Mas, em suma, historicamente, a gente sabe que os batistas, que surge lá na Inglaterra, no século XVII, e que se afirma ao longo do tempo.
O que os batistas vão propor, portanto, são essas quatro coisas. Da conversão, uma igreja apenas de crentes, o batismo apenas dos crentes e a liberdade de consciência. É importante ressaltar também que é algo que os batistas vão fazer, imbuídos de todas essas ideias, que vai fazer diferença de uma certa maneira, né? Aliás, vai fazer muita diferença. Os batistas, a partir de um determinado momento, entendem que é necessário instalar igrejas locais. E o pai das missões modernas, William Carey, era batista. Então, quando os batistas do Sul se reúnem para formarem uma convenção, antes de instalarem propriamente todo o aparato administrativo da denominação, eles se preocupam em organizar uma junta de missões para enviar missionários para outros países. Então, uma das características batistas é essa, é o amor pela obra missionária. Por quê? Porque batistas entendem que é necessário haver conversão, que é necessário que o indivíduo, no uso da sua liberdade de consciência, tenha a opção, ao conhecer a Jesus Cristo, de decidir-se ou não por Jesus Cristo. Mas nós batistas nunca vamos impor a ninguém. Não podemos fazer isso, porque isso vai contra a palavra, porque isso vai contra a vontade de Deus. Porque cada homem, ele deve ser capaz de responder pelos seus próprios atos, pelas suas próprias opções. Porque naquele dia, cada homem haverá de comparecer à presença do Senhor para prestar contas por si próprio, daquilo em que creu ou que deixou de crer, e das obras que fez em consequência desse termo, Cristo Jesus. Era isso que eu gostaria de compartilhar essa noite. Eu acho até que eu estourei aí o tempo de 30 minutos, pastor Rodrigo Figueiredo, abençoe os irmãos, que essa palavra possa ter sido uma palavra que alimentou as vidas de vocês e que ajudou também a entender um pouco melhor esse processo de reforma. Essa reforma não acaba, ela continua. Ela continua interiormente em cada um de nós, ela continua à medida que vamos vivendo a vida da igreja local, onde congregamos, a vida da igreja, corpo de Cristo, espalhada ao redor do mundo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Rodrigo Figueiredo. Obrigado aos irmãos também. Eu agradeço, pastor Adriano, excelente. Com certeza levou cada um de nós cristãos, enquanto evangélicos, enquanto protestantes, nessa sociedade que nós estamos vivendo contemporaneamente, a partir, né, de toda essa análise que você trouxe aqui, bíblica, histórica, sociológica, com certeza nos leva a uma reflexão. Nós ainda temos alguns minutos, dá para a gente ainda ter um bate-papo agora, pastor Castro, sobre algumas questões que os irmãos colocaram. Sim. A nossa irmã Edviges, ela colocou um ponto aqui que é bem interessante. Muito obrigado, Edviges, pela sua colaboração, pela a sua contribuição aqui na nossa live, minha irmã, que Deus esteja te abençoando. Ela colocou a questão do Estado laico, ela destaca, né, essa dimensão do Estado laico como sendo algo importante na nossa caminhada. Então, assim, parece que nesse momento que nós atravessamos, às vezes falar o óbvio é necessário, né? É necessário. Então, na nossa caminhada enquanto batistas, essa dimensão do Estado laico é algo que faz parte de uma luta que o movimento batista tem em sua história, conforme o pastor Adriano Castro trouxe aqui. Assim, falar num Estado laico não deveria ser algo assustador para os batistas. Muito pelo contrário, deveria ser algo que faz parte desse movimento, desse grupo, né? E tem um texto do pastor
Israel Belo de Azevedo, que ele trata da celebração do indivíduo, né? O título, a celebração do indivíduo, quando ele vai trabalhar a gênese, né, do movimento batista, dialogando o Sim. surgimento do movimento batista com aquilo que a gente chama de liberalismo filosófico na Europa, né? Então, não lógico, tá? Esse liberalismo enquanto uma forma de vida, né, de compreensão da humanidade, que entende como significativo a individualidade, né? A consciência da pessoa, a adesão a um determinado grupo, a não imposição do Estado em relação às questões vinculadas à dinâmica da fé, né? Como o texto que o pastor Adriano Castro leu, né? Não cabe ao rei determinar em questões da espiritualidade da pessoa ou do além-vida. Quem é o rei para ter essa ousadia de se colocar nesse papel? Então, assim como O rei é nós... um homem mortal. É homem mortal? Assim como nós Não é um queremos... deus. Assim como nós queremos o respeito àquilo que nós cremos, que entendemos como sendo Sim, importante, devemos também querer o mesmo para o nosso semelhante. Isso é um dado de amor, é um dado de cristianismo, é algo que tem que ser característico do nosso movimento. Então, ela reforça essa questão vinculada ao Estado laico. Eu queria que o irmão desenvolvesse um pouco mais sobre a importância, né, da gente sempre enfatizar, reforçar, a partir da história dos batistas, é claro, dessa característica nossa que nos identifica como um grupo religioso, para que a gente sempre valorize aquilo que nós cremos, né, e saibamos, né, dizer o argumento da nossa fé, mas também te respeite aqueles que pensam diferente e que até nem creem. E tem essa liberdade. E a gente tem que lutar para que essas pessoas tenham essa liberdade. E que isso não exclui o ardor missionário de querer que essa pessoa se converta, que aceite a mensagem do evangelho, como o irmão colocou aqui, né, a importância das missões. Os batistas são missionários. Eles querem sim. levar o evangelho, mas sem obrigar ninguém, né? Entendendo que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não são leis humanas, e sim o santo de Deus. Né? Então, se eu poder desenvolver um pouco mais esse tema, eu agradeço em colaboração a fala da nossa irmã Edviges. Em primeiro lugar, agradecer a irmã Edviges pela participação dela. E eu não sei se alguém ficaria ofendido se eu contasse uma anedota aqui. Mas piadas, muitas vezes, né, anedotas, refletem a visão que as pessoas têm a respeito dos outros. Hoje mesmo a gente conversava aqui em casa, no café da manhã, eu não lembro mais se foi ontem, sobre portugueses, piadas com portugueses, né? E já não são mais tão frequentes como eram na minha infância, na infância da minha esposa. Por quê? Porque já não vemos essa presença do imigrante português entre nós. Mas eu lembro de piadas sobre batistas, que eu ouvi de pessoas que não eram batistas, e uma delas dizia que alguém chegava no céu e estava sendo apresentado a diversos lugares no céu, chegava num determinado ponto, e o anjo mandava a pessoa falar um pouquinho mais baixo, para não incomodar aquele grupo que estava ali. Que grupo era aquele? Era um grupo de pessoas que estavam descendo a um rio do céu para serem batizadas. E perguntavam, quem são esses? Ah, são os batistas. Mas fala baixinho porque eles pensam que só tem eles aqui no céu. Muitas vezes nós, batistas, demos espaços para que visões erradas a respeito de nós surgissem entre outros grupos religiosos. Muitas vezes nós erramos, dando talvez a entender pelo nosso anti-ecumenismo que nós acreditávamos que só nós estávamos certos. E não se trata disso. Não se trata disso. Na verdade, nós aceitamos fé de outros irmãos em Cristo que não têm a mesma visão que nós. Não nos achamos mais certos ou melhores do que os outros, mas determinados pontos acabamos muitas vezes sendo incompreendidos. Por conta disso, até mesmo nessa visão nossa em relação ao Estado laico, nós somos muitas vezes mal interpretados. Quem de nós muitas vezes não se sente incomodado com a manifestação religiosa de outros grupos? Quando você entende que o caminho
para a salvação passa por Jesus Cristo, e você vê uma pessoa próxima a você, um parente talvez, ou um amigo, caminhando por um caminho de condenação, de morte, aquilo não lhe incomoda? Da mesma maneira, quando você olha para a situação da sociedade e vê uma sociedade com pessoas que caminham para a morte, isso não lhe incomoda? Da mesma maneira, quando você olha para o Estado e vê políticas públicas sendo implementadas que vão se refletir de maneira danosa ao bem do indivíduo no âmbito da sociedade, isso não lhe incomoda? Então, por mais que isso nos incomode, nós não podemos interferir na estrutura do Estado, porque o Estado é laico. Não podemos nos valer da nossa posição, caso ocupemos essa posição dentro do Estado, para impormos alguma coisa que vá contra a consciência do indivíduo. O Estado laico, ele precisa ser a manifestação para nós batistas, para aqueles que entenderam que ao longo desse processo de reforma, a liberdade de consciência, ela se torna um ponto de defesa da vida da igreja. Nós precisamos entender que nessa relação do indivíduo com o Estado, que aquilo que entendemos ser o correto seja uma regra válida para todos, em especial em assuntos de religião. Nós vemos na nossa sociedade hoje a participação dos evangélicos. E nós temos visto até igrejas, e algumas com lideranças batistas, assumirem posições referentes à necessidade ou à defesa de posições em que creem que há necessidade que o Estado imponha determinadas de limitação religiosa. Ora, isso vai contra o Estado laico, porque isso toca a consciência do indivíduo. Portanto, pastor Rodrigo Figueiredo, o Estado laico deve permanecer, a ideia de Estado laico deve permanecer uma ideia cara a todos nós batistas, e em especial quando assumirmos ou estivermos em algum tipo de posição. Esse é um ano de eleição, né? A gente vai ter, em alguns dias, eleições para prefeitos e vereadores, e a gente vê muitos candidatos se identificando como cristãos e fazendo discursos em que eles defendem princípios cristãos e advogando a imposição desses princípios ao assumirem posições dentro da estrutura política do país. É importante nós atentarmos para que essas pessoas saibam diferenciar. Você pode propor. Indivíduos podem ou não aceitar, mas nunca podemos impor àqueles que gozam das suas faculdades mentais, do uso da sua consciência, porque isso se... Pastor Castro, muito obrigado pela essa sua contribuição. E aqui eu gostaria de trazer uma fala, né, enquanto pastor na Primeira Igreja Batista de Andaraí. Sim. E pessoal minha, né, se o irmão concordar também, não pode fazer coro comigo, Sim. mas estabelecendo aqui uma contrariedade a partir dos princípios batistas em relação a uma proposta de voto de cajado. Então, você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo nessa live, nós prezamos pela sua liberdade de consciência na escolha em quem você votar ou não. É uma decisão sua diante de Deus. Então, se de alguma forma você se percebe numa situação onde uma liderança religiosa está impondo um candidato A, B ou C, você que vem da parte de Deus e que você deve seguir essa orientação no seu voto, ou seja, um voto de cajado, misturando a dimensão política com a religiosa, eu me coloco aqui já, então, enquanto um líder da minha igreja, da Primeira Igreja Batista de Andaraí, de forma contrária. E nós não concordamos com esse tipo de
manifestação Sim. com esse tipo de prática, porque para nós a liberdade de consciência é algo fundamental na nossa identidade enquanto batista. E em relação ao termo do Estado laico, lembrar sempre que o Estado é laico. Agora, tem um contraponto também, que às vezes a gente sempre ouve por aí, né, pastor Castro, que o Estado não é laicista, né? Laicista é um Estado que tem uma certa ojeriza à religião. O Estado não tem, muito pelo contrário, o Estado respeita os indivíduos, fazem parte deles, são religiosos, têm essa dimensão de espiritualidade na sua caminhada. Então, nós vivemos no Estado laico, não vivemos no Estado ateu, nem tão pouco laicista. O Estado é laico, ele não tem uma religião predileta, né, preferida, que vai impor esses valores aos demais, porém, ele não ignora o dado religioso, que é um dado sociológico que faz parte da nossa constituição enquanto indivíduos, pelo menos na maioria das pessoas que fazem parte dessa organização social, da organização do nosso Estado. Então, pastor Castro, quer comentar isso também? Eu queria só fazer uma observação interessante, que é pertinente também à nossa realidade como capelães militares. A França, que seria o Estado laico por excelência, né? Quer dizer, o primeiro Estado a romper com a religião, em 1789, com a Revolução Francesa, é um Estado laico. É um Estado que proíbe que, no censo, que é feito de tempos em tempos, como é feito aqui também no Brasil, um censo, seja feita a contagem religiosa da população. Então, o Estado ele não tem o conhecimento, oficialmente, de qual o percentual de católicos, de protestantes, de muçulmanos. No entanto, isso não impede que o Estado reconheça que o homem tem uma espiritualidade que precisa ser cuidada. E isso aparece de maneira muito clara na existência de capelães militares dentro das Forças Armadas Francesas. E eu me surpreendi quando soube que no ano de 2010, 2008, na verdade, as Forças Armadas Francesas iniciaram um processo de captação de capelães muçulmanos. Por quê? Porque acredita-se que 10% da população francesa hoje seja formada por indivíduos que professam a fé islâmica. Então, as Forças Armadas Francesas têm hoje cerca de 40 capelães muçulmanos que cuidam dos militares que professam a fé muçulmana. Então, vai bem no sentido disso que você falou, pastor Rodrigo Figueiredo. O Estado é laico, mas ele não pode ser laicista. Ele precisa reconhecer que há uma dimensão religiosa, espiritual no indivíduo. E isso tem que ser respeitado. Respeitado no reconhecimento e na não interferência do Estado. Pastor Adriano, nosso tempo estourou, a gente vai ter agora o nosso culto da noite. Amém. Na nossa página, né? A gente vai disponibilizar a nossa ordem de culto, a mensagem também do culto da noite, e a gente convida os irmãos a reunirem ao Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu agradeço ao pastor Adriano Castro, que generosamente, voluntariamente, cede o seu tempo, cede o seu conhecimento e traz essa reflexão tão pertinente para as nossas vidas. Que possamos, então, pensar em tudo aquilo que foi aqui ministrado e fazermos uma autoanálise da nossa caminhada e nos tornarmos cada vez cristãos melhores, servindo ao reino de Deus, servindo a nossa sociedade, sendo sal da terra e luz do mundo. Então, pastor Adriano Castro, muito obrigado pela sua colaboração. Se quiser dar as palavras finais, logo em seguida a gente vai estar encerrando. Muito obrigado, então, pastor Rodrigo Figueiredo. Boa noite para todos. Graça e paz. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Meus irmãos, fiquem na paz. Agora nós vamos ter, então, o nosso culto da noite no lar. E que Deus a todos abençoe.